Oiê, tudo Oi, bem? Tudo certo. bem? Deixa eu aumentar aqui o som. Pronto. Eu vou começar para a gente não perder tempo e aí eu vou liberando a galera aos poucos. Tá Aí, ó, bem. tá chegando mais gente agora. Calma que agora chegou três de uma vez. Pronto. Esse horário você Quatro. geralmente está saindo de algum atendimento, alguma outra coisa. É, pode ser. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto do Psiconecta. Esse é o nosso primeiro encontro do mês de julho, né? E eu fico muito feliz em ver vocês aqui mais uma vez, dedicando esse tempo para investir na formação e no crescimento profissional de vocês. O tema de hoje é formulação de caso, né? Um assunto muito essencial. Deixa eu liberar mais uma. Um assunto muito essencial para a prática clínica, né? Porque é através dela que a gente consegue compreender cada paciente de forma mais ampla, organizar nossas hipóteses e conduzir o processo terapêutico com mais segurança. Mais uma. Tenho certeza que vai ser um encontro muito rico, né? Com muitos aprendizados e reflexões aí. Quero agradecer novamente a psicóloga Cássia por ter aceitado o nosso convite e por disponibilizar seu tempo, né, e conhecimento aí para compartilhar essa temática com a gente. Cássia, seja muito bem-vinda ao Psiconecta. É uma alegria receber você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com vocês. E, enfim, gurias, qualquer coisa vocês podem ir me pausando, perguntar. O que eu não souber responder, eu me comprometo de pesquisar, trazer futuramente, né, trazer num outro momento. E posso já começar, então? Pode sim. Eu não sei como que você gosta geralmente de fazer, se você prefere que eles levantem a mão ou deixem no chat, aí você vai orientando a gente, aí no final a gente responde também todas as perguntas. Acho que pode deixar no chat, daí eu vou lendo, Maravilha, tá? perfeito. Então tá Então, bom. deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre formulação de caso em PBE. Eu trabalho hoje com prática baseada em evidências. Então, eu vou falar sobre a formulação de caso pensando por esse viés da prática baseada em evidências. Tá? Então, aqui, meu nome, meu CRP. Eu vou começar me apresentando para vocês, então, quem sou eu? Acho que a maioria de vocês até acho que não me conhece ainda. Meu nome é Cássia. Eu me formei em psicologia pela UPF, que é uma faculdade aqui no interior do Rio Grande do Sul. Durante a minha graduação, eu trabalhei bastante com atendimentos de adulto, adolescentes, casais e família. Eu era bem da sistêmica durante a minha graduação. No final do curso, eu fui me aproximando mais das TCCs e acabei, então, optando, no fim, por me especializar em terapias contextuais, que foi minha primeira especialização, logo que eu me formei. 4 anos depois, eu iniciei a especialização em psicoterapia para adultos neurodivergentes, que eu estou terminando agora, se não me engano, é mês que vem já que termina. Fiz algumas formações, né, como eu vim das contextuais em DBT e BCT, e atualmente eu trabalho, então, com adultos, casais e supervisão clínica. Então, esse é um pouquinho o resumo da minha trajetória, e vamos lá, então. Eu gosto sempre de começar as minhas aulas trazendo uma agenda da aula para vocês saberem mais ou menos o que, que a gente vai encontrar por aqui, e a gente vai trabalhar nos seguintes pontos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a formulação de caso, o objetivo da formulação de caso, a função dela, os passos da formulação de caso, o que, que uma formulação de caso precisa incluir, e vou mostrar para vocês um modelinho de formulação transdiagnóstica. Dentro da PBE, vocês sabem que a gente não trabalha com uma abordagem em si, a gente não casa com uma abordagem, a gente trabalha dentro do que faz mais sentido para aquele caso, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar mais pela ótica da PBE, eu comecei a usar esse modelo de formulação de caso mais transdiagnóstica, e no final, conforme der tempo, eu vou trazer para vocês um exemplo de um caso aplicando todos esses conceitos, assim. 1 hora e meia é pouco para a gente falar tudo que precisaria ser dito sobre formulação de caso, mas é uma oportunidade aqui de, então, eu dar uma passadinha mais geral e depois mostrar tudo isso aplicado para vocês. Então, vamos lá. O que, que é a tal da formulação de caso? A formulação de caso, ela é como um mapa que nos traz uma visão geral do nosso paciente.
Então, é muito comum a gente chegar, a gente vê até as pessoas fazendo perguntas assim, né? O meu paciente, ele tem ansiedade, o que eu posso fazer? Como trabalhar autoestima? O que eu faço para trabalhar TDAH? O que eu faço para tratar um quadro de ansiedade? E, geralmente, a resposta que muitos profissionais acabam dando é que depende da formulação de caso. Então, a formulação de caso, ele é um mapinha do nosso atendimento que vai permitir que a gente conheça mais o nosso paciente, é um mapinha do nosso paciente que vai permitir que a gente tenha mais direcionamento no nosso processo e mais transparência sobre o que está acontecendo. Então, eu gosto muito dessa metáfora do mapa, porque é a formulação de caso que vai nos guiar. O que a gente vai fazer com aquele caso, para a gente não entrar um pouco naquela lógica, assim, de receita de bolo, né? Se tem tal sintoma, eu faço isso aqui. Se tem tal quadro clínico, eu faço isso aqui. A gente sabe que os pacientes que chegam para a gente, eles não são iguais aos pacientes dos livros. Eles chegam, às vezes, com mais de um problema ao mesmo tempo, com mais de um diagnóstico ao mesmo tempo, com mais de uma questão ao mesmo tempo. E a formulação de caso, ela é aquilo que organiza os nossos atendimentos. O objetivo de a gente formular o caso, então, né, para que serve? A gente fala tanto na formulação, como faz, como não faz, mas a formulação de caso, ela tem um objetivo de explicar os problemas que o nosso paciente tem e explicar os sintomas dele. Até para a gente não cair nessa lógica de resolvedores de problemas, de apagar incêndio. Então, a gente vai construir a formulação de caso conforme a nossa abordagem clínica, conforme a nossa expertise clínica, mas ela sempre vai ter esse objetivo de explicar os problemas do nosso paciente. E a partir dessa explicação dos problemas do nosso paciente, a gente consegue decidir qual é o melhor caminho que a gente pode seguir. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a formulação de caso ela é sempre uma hipótese que a gente tem do nosso atendimento, do nosso paciente. Então, eu digo sempre que a formulação de caso ela é uma coisa viva, assim, que nunca termina completamente. À medida que novas coisas vão acontecendo, que novas situações vão acontecendo e vão surgindo, a gente vai atualizando a formulação de caso. Não é que eu precise toda semana ir lá e atualizar a minha formulação de caso, mas de tempos em tempos, ou conforme os acontecimentos, eu vou modificar essa formulação de caso, sim. Vamos imaginar um paciente, talvez, que esteja estudando para um concurso. Ele pode ter entrado na terapia querendo ajuda para manejo do estresse nesse concurso. Vamos supor que ele passou no concurso e teve que se mudar de estado. A terapia muda completamente. Os objetivos desse tratamento mudam completamente, o que a gente vai trabalhar ali muda completamente, e com isso, a formulação de caso vai ganhando novas camadas que precisam ser adicionadas, então, à medida que a gente vai aprendendo mais coisas sobre o nosso paciente. E qual é a função da formulação de caso? Eu falei antes um pouco que o objetivo é organizar as coisas, né? Mas qual é a função exatamente da formulação de caso? A função é organizar todas as informações que os nossos pacientes trazem. Quem nunca recebeu um paciente que parece que cada semana é uma notícia, uma história, é uma grande situação, é uma grande necessidade. Todos nós, em algum momento, se a gente ainda não recebeu, vai receber um paciente que tem muitas coisas para trazer, muitas informações. A formulação de caso, ela também vai guiar o nosso trabalho. Muitas vezes a gente está um pouco confuso de por onde começar, o que priorizar, como conduzir. Então, a formulação de caso é o documento que vai guiar o nosso trabalho. Até mesmo porque, durante as sessões, os pacientes, eles muitas vezes nos pedem coisas, eles nos demandam coisas. Então, se a gente não está bem guiadinho sobre o que a gente quer trabalhar com aquele caso, com aquele paciente, a gente pode facilmente se perder. A formulação de caso, então, ela contribui no nosso planejamento dos atendimentos, para não sermos atendimentos assim que não se conversam, e também traz mais previsibilidade ao tratamento. Essa previsibilidade, ela é importante para nós, terapeutas, para que a gente possa se organizar, para que a gente tenha uma sequência lógica ali no nosso trabalho, mas a previsibilidade também é importante para o nosso paciente, que tem expectativas sobre a terapia, sobre o processo que a gente está construindo. Então, né, essa previsibilidade é difícil que a gente construa ela se a gente não tem um documento que organiza os nossos atendimentos. A formulação de caso, ela também é super importante para auxiliar nas decisões do terapeuta.
Muitas vezes a gente fica confuso sobre por onde começar, sobre como as demandas que o paciente traz se relacionam com as queixas que ele trouxe para a terapia, com os objetivos que ele traz. Então, esse auxílio nas decisões é algo que a formulação de caso vai trazer. E outra coisa muito importante, que às vezes a gente não leva tanto em conta, é que a formulação de caso nos ajuda a prever desafios na terapia. Um exemplo, assim, trivial disso seria, por exemplo, um paciente com TDAH. É mais provável que ele esqueça de fazer as tarefas de casa do que um paciente que não tem TDAH. Então, se eu não tenho uma formulação de caso ali bem desenhada, pode acontecer de eu não levar em conta alguns obstáculos que eu posso encontrar nesse processo terapêutico, que é algo que a gente precisa levar em conta também. Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês vão me pausando. Então, entendido aí o papel da formulação de caso, quais são os passos da boa formulação de caso? A formulação de caso, ela começa na coleta de dados. Então, para eu montar uma formulação de caso completinha, uma formulação de caso bacana, eu preciso fazer uma boa coleta de dados. Depois da coleta de dados, eu vou organizar o documento da formulação de caso em si. Eu vou construir, com base nisso tudo, o plano de tratamento, e a formulação de caso, ela também inclui a questão de avaliação e mensuração dos resultados que a gente está tendo na terapia. Então, assim, né, a formulação de caso em si, ela engloba todos os dados do paciente, objetivos do paciente, mas também engloba uma coisa chamada conceitualização de caso. Alguns autores trazem como sinônimo formulação de caso e conceitualização de caso, mas tem uma diferença ali um pouco sutil que alguns autores levantam. A formulação de caso seria esse documento grandão, com todas as informações, com toda a anamnese, com todos os dados do nosso paciente, e a conceitualização, ela seria mais coerente com a abordagem teórica que a gente escolhe. Então, eu posso fazer uma conceitualização de caso em TCC, uma conceitualização de caso em ACT, uma conceitualização de caso em FAP, e isso faz parte da formulação de caso. Porque a formulação de caso, ela sugere que eu vou montar a conceitualização conforme os meus conhecimentos, mas também conforme as necessidades que aquele paciente traz. Então, gente, uma coisa que é muito importante de a gente lembrar também, né, eu trouxe que tudo começa ali na coleta de dados, eu fui trazendo muito o papel do terapeuta nesse processo. Mas a gente precisa lembrar que formulação de caso é um processo que a gente constrói de maneira artesanal junto com o nosso paciente. Não sou eu que vou coletar dados e ditar regras na terapia e ponto, porque eu sou terapeuta. O processo da formulação de caso é um processo que eu vou fazer junto, vou revisar quantas vezes for necessária, vou construir junto com o meu paciente, vou checar as minhas hipóteses junto com o meu paciente, e a gente sempre costuma dizer assim, né, que nós somos especialistas em psicologia, em psicoterapia, mas o nosso paciente é especialista na vida dele. Então, é muito importante que a gente leve em conta as percepções que o nosso paciente tem, as visões que ele tem sobre o caso, sobre os sintomas, sobre as análises que a gente vai apresentar. Isso tudo é super importante. Então, é importante a gente lembrar muito disso, assim, que é um processo que ele é colaborativo e revisável. Não é a gente fazendo e impondo ao paciente. É um processo que a gente vai fazer juntos, compartilhando com quem é o mais interessado nesse processo, que é o nosso próprio paciente. Agora, uma coisa, assim, alguns cuidados que a gente precisa ter aqui na formulação de caso, é cuidar coisas que a formulação de caso precisa incluir. Existem muitas coisas que, às vezes, a gente não leva em conta, assim. Se eu ficar só catando diagnóstico, se eu ficar, né, daqui a pouco fazendo uma anamnese muito fechadinha, eu posso deixar algumas coisas de lado. Então, é importante a gente reforçar que a gente precisa, na nossa formulação de caso, incluir vulnerabilidades pré-existentes que esse paciente tem. O que seriam algumas vulnerabilidades pré-existentes? A história de vida dessa pessoa é um bom exemplo, né? Traços de personalidade podem tornar a pessoa mais vulnerável a algum quadro clínico. Então, essas vulnerabilidades pré-existentes, elas precisam constar dentro dessa formulação de caso.
A gente precisa também levar em conta fatores genéticos e biológicos que essa pessoa tenha, que podem fazer essa pessoa ter algum sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema para dormir, mas ela tem apneia, eu posso fazer a TCC da insônia de cabo a rabo, ela não vai parar de ter apneia. Uma pessoa que tem, de repente, uma questão de tireoide, eu posso fazer ativação comportamental para caramba, essa pessoa não vai ficar com energia depois, não vai ficar bem, porque ela tem questões biológicas ali. Então, é sempre importante a gente checar se essa pessoa tem algum problema de saúde, se ela tem alguma questão mais fisiológica, né? Por exemplo, essa pessoa tem dor crônica, essa pessoa dorme bem, essa pessoa come bem, como é o histórico de doenças da família dessa pessoa. Então, aspectos biológicos e genéticos precisam ser levados em conta. Contingências de reforçamento é uma coisa que também precisa constar na nossa formulação de caso. É a gente nomear, dentro do nosso documento, o que mantém o comportamento do nosso paciente. Então, é uma pessoa que ela está em burnout, mas ela não para de trabalhar. O que está mantendo essa pessoa trabalhando? De repente, eu posso só olhar para a pessoa e dizer, trabalhe menos, né? Mas o que está acontecendo que essa pessoa não está trabalhando menos? Será que essa pessoa sabe que ela pode trabalhar menos? Será que essa pessoa sente culpa quando ela trabalha menos? Será que essa pessoa tem possibilidades financeiras de trabalhar menos? Então, muitas vezes, quando a gente não está conseguindo avançar, no nosso caso, é porque a gente não está entendendo o que está mantendo esse comportamento. Isso precisa estar descrito ali. É importante a gente ver também, né, além da história de vida da pessoa, a história de aprendizado do comportamento. Então, como que essa pessoa aprendeu a se comportar dessa forma? Como que essa pessoa é uma pessoa procrastinadora? Como que essa pessoa aprendeu a procrastinar? Que acontece quando ela procrastina? O que ela ganha procrastinando? O que ela perde procrastinando? Desde quando é assim? Que pessoas ela conhece que são assim? Que pessoas ela conhece que são diferentes disso? Então, o histórico de aprendizado do comportamento também é uma coisa que a gente precisa checar. Se o paciente chega e conta que ele tem fobia de barata, a gente precisa pensar, né? Como isso começou? O que acontece? Como isso se apresenta, desde quando. Então, a história do sintoma e da queixa do nosso paciente é super importante. Um aspecto que muitas vezes é negligenciado e que a gente precisa identificar e nomear também são influências socioculturais. Algumas vivências vão ser diferentes para alguns grupos de pessoas. Pessoas mais velhas enfrentam alguns problemas diferentes de pessoas mais novas. Os dilemas de vida de uma pessoa de 70 anos não são os mesmos dilemas de vida de uma pessoa de 18, de 20. A vivência, a bagagem cultural, as regras sociais, entre aspas, que uma pessoa de 60 anos tem, não é a mesma que uma pessoa de 20. Eu preciso levar em conta a idade desse paciente, de que forma que essa idade impacta no caso. Questões a ver com etnia, orientação sexual, se essa pessoa apresenta alguma deficiência, se essa pessoa faz parte de alguma minoria. Isso tudo a gente precisa levar em conta. Uma pessoa negra que sofreu inúmeros processos de racismo ao longo da vida, ela vai ter alguns aprendizados, algumas vivências que uma pessoa branca nunca teve. E se eu não levar isso em conta no caso, eu estou negligenciando um aspecto super importante dessa história e eu posso até mesmo passar a fazer parte do problema que essa pessoa vive. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade sociocultural com os casos que a gente vai atender. Isso é tanto na parte de manejo da clínica, quanto até mesmo no pré-atendimento, né? Por exemplo, eu atendo casais, e uma coisa que vários casais homoafetivos contam, é que às vezes é uma mulher pedindo informação da terapia, e o psicólogo pergunta assim, como é o nome do seu marido? Tu nem sabe com quem que essa pessoa é casada, qual a orientação sexual dessa pessoa. É muito comum a gente pressupor que essa pessoa é heterossexual, é muito comum a gente pressupor se essa pessoa tem ou não uma religião, a gente pressupor algumas questões culturais. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Aspectos de religião, aspectos mais individuais, assim, é muito importante que a gente esteja atento desde a hora de coletar os dados, não só durante os atendimentos em si, né, durante
o tratamento em si. Outra coisa que a gente precisa incluir na nossa formulação de caso é as crenças dessa pessoa. Como que a pessoa vê ela mesma, como ela se percebe, como ela percebe que ela tem valor no mundo, como ela percebe que ela opera nos lugares, como ela percebe a própria competência. É importante a gente saber como essa pessoa vê os outros, o mundo. Então, essa pessoa é uma pessoa mais pessimista, essa pessoa ela tem dificuldade em confiar. Como essa pessoa pensa sobre as coisas da vida dela. Esquemas mentais também é uma coisa que flerta um pouquinho ali com as crenças, né? Como essa pessoa vê o mundo de modo geral. É uma coisa importante de a gente perceber. Será que essa pessoa sente que o mundo é um lugar seguro, é um lugar instável, que é possível viver bem, não é possível viver bem, que é possível que as coisas melhorem, não é? Então, os esquemas mentais que essa pessoa tem também é uma coisa importante de a gente mapear, e relações entre estímulo e resposta. Então, o que acontece quando essa pessoa tem um momento relacionado à queixa? A paciente reclama que ela não consegue acordar de manhã cedo. O que acontece quando ela não acorda? Ela tem alguma consequência? Ela tem algum ganho? Então, isso tudo, gente, precisa estar descrito na nossa formulação de caso. Isso tudo nos ajuda a decidir para que lado a gente vai avançar na terapia com os nossos pacientes. Até aqui, tudo bem? Qualquer coisa, vocês vão parando e me perguntam. Tá? Além disso, a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente vai conduzir, então, a nossa terapia, formulação de caso. Eu trouxe aqui sobre perguntar coisas, né? Eu preciso cuidar para eu não perguntar as coisas, tal qual um jornalista, tal qual uma criança de 5 anos ao redor pedindo, por quê? O que foi? E agora? Isso e aquilo. Então, a gente precisa ter uma postura curiosa, mas ter muito cuidado para não ser um interrogatório. Então, eu, por exemplo, eu não faço uma anamnese estruturada, é o meu estilo terapêutico, cada um vai ter o seu, né? Mas eu não faço uma anamnese super estruturada com o meu paciente, porque eu tenho muita preocupação que não vire um interrogatório. Então, a gente pode ir aproveitando as deixas ao longo da sessão, para ir fazendo perguntas, para ir pescando algumas informações que a gente precisa pescar naquela interação, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter ali de uma linha tênue entre curiosidade e uma postura de interrogatório. É muito importante a gente ter uma escuta ativa, então é ouvir com atenção, ser responsivo ao que esse cliente está falando, a gente prestar atenção e, a partir do que a pessoa traz, fazer perguntas pertinentes, estar atento, estar ali de corpo e alma falando com essa pessoa, né? De peito aberto falando com essa pessoa, para que esse momento da coleta de dados seja um momento de acolhimento, né? A validação é um aspecto que a gente precisa tomar muito cuidado, então, assim, né, à medida que o nosso paciente nos traz as demandas dele, as necessidades dele, é importante que a gente possa ficar atento para ser validante, validar o que é válido naquela história, né? Às vezes, e validar o que é válido, o que quer dizer, né? Eu não preciso validar tudo que o paciente falou, né? Se o paciente me contou que ele estava com raiva e furou os 4 pneus do carro do namorado, talvez eu não vá validar o fato de ter furado os 4 pneus do carro do namorado. Mas eu posso validar que é muito difícil eu sentir muita raiva. Então, enquanto a gente escuta a história de vida desse paciente, as demandas desse paciente, é importante a gente ter uma postura de validação, validando que é válido. Eu estava falando agora há pouco, então, a sensibilidade cultural, botei um monte de asterisco aqui do lado, porque isso é um ponto que, às vezes, a gente negligencia muito. É muito importante a gente ter sensibilidade a aspectos culturais dos nossos pacientes. E, por fim, e não menos importante, a gente precisa ter cuidado com vieses e explicações reducionistas sobre as coisas das pessoas. Então, o que seria um viés, né? Os meus próprios valores pessoais, as minhas próprias experiências pessoais, as crenças que eu tenho sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, explicações reducionistas aqui, né? Sei lá, dizer que depressão é falta de Deus. Essas frases que a gente escuta por aí, né?
Então, explicações reducionistas também é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. A formulação de caso, ela tem esse papel de explicar os problemas do nosso paciente, mas a gente também tem que ficar atento para não ser uma explicação muito simplista e reducionista sobre problemas mais complexos. Então, gente, eu falei que eu ia trazer para vocês um modelo de formulação de caso transdiagnóstico. Eu vou mostrar para vocês um modelo do Tracy Ellis, que é um modelo que contempla o ecletismo técnico da PBE. Eu vejo que muitas vezes, assim, quando eu estou supervisionando, eu vejo que as pessoas montam as conceitualizações de caso bonitinho, mas às vezes parece que o tratamento está empacado, assim. E eu gosto sempre de dar um passo atrás e trazer um olhar mais transdiagnóstico. Eu não sei se algum de vocês trabalha assim agora, mas eu vou apresentar para vocês esse modelo e depois eu vou trazer um caso fictício aqui para a gente pensar nessa estratégia mais transdiagnóstica de formulação de casos. O modelo que eu vou usar aqui com vocês, ele foi cedido por uma colega, a Franciele Peloso, não sei se vocês conhecem ela, mas a Fran tem um curso de formulação de caso e eu gosto muito do modelo que ela usa, que é esse modelo do Tracy, eu uso um pouco turbinado, vamos dizer assim, né? Então eu pedi licença para ela, para trazer aqui para vocês, e ela nos cedeu o modelinho que ela utiliza ali no curso dela, então. Então, esse é o modelo de formulação de caso transdiagnóstico, ele começa com a coleta de dados básicos de identificação. Então, isso aqui é de praxe, né? Nome completo, CPF, e-mail, escolaridade, data de nascimento, endereço, contato, com o que a pessoa trabalha. Aqui, gente, vocês podem coletar dados assim, mais conforme vocês sentirem que precisa, né? Eu gosto de coletar esses aqui, são dados também que a gente precisa para emissão da nota fiscal, então geralmente eu peço todos esses dados que estão aqui, mas vocês podem daí acrescentar, remover dados conforme vocês sentirem necessidade. A gente precisa coletar aqui dados básicos e complementares de saúde, então o que eu costumo perguntar? Se essa pessoa possui alguma doença física, eu descrevo qual é a doença, né, como é que isso funciona. Se a pessoa faz algum tratamento médico relevante, então eu coloco aqui, né, se a pessoa está tomando alguma medicação, se tem algum tratamento, sei lá, uma pessoa que faz hemodiálise. É importante que a gente coloque aqui, né, a pessoa faz tratamento em hemodiálise, é uma coisa que impacta bastante a vida da pessoa, a qualidade de vida dela. Se fez ou faz uso de medicamentos psiquiátricos, descreva. Isso aqui é super importante. A gente sabe que alguns diagnósticos, eles demoram muitos anos para aparecer. A bipolaridade, por exemplo, demora 7, 10 anos para o diagnóstico correto ser fechado. Então, a gente tem um histórico aqui do que a pessoa já tentou fazer, o que já foi feito, o que funcionou ou não, é algo super importante para a gente poder testar hipóteses de diagnósticos, para a gente poder ter uma coleta de dados ali bem complexa, saber o que essa pessoa já testou, o que ela ainda não testou, o que funciona, o que não funciona. Então, esse histórico aqui, às vezes a gente não pergunta, mas é super importante. Se já fez terapia ou acompanhamento psiquiátrico antes, e eu gosto de acrescentar aqui a descrição do tratamento, então, quanto tempo durou, que abordagem foi, o que essa pessoa tratou, quais foram os resultados. E algo que eu incluo aqui, gente, que eu acho que é uma coisa super importante, que não está escrito aqui, é o que a pessoa gostou no tratamento anterior e o que a pessoa não gostou. Isso aqui nos dá uma boa pista. Eu trouxe que um dos objetivos da formulação de caso é a gente prever coisas que podem dar errado no tratamento também. Então, saber aqui o que não funcionou em terapias anteriores, o que funcionou, me ajuda a conter ali possíveis problemas que podem acontecer ao longo do processo terapêutico. Tá? Então, isso aqui é uma pergunta super importante que eu gosto de explorar já no início da terapia com o meu paciente. Depois, a gente precisa descrever o histórico de vida do nosso paciente que se relaciona com a demanda. Então, eu posso colocar aqui um resuminho da própria história de vida da pessoa, ainda que não tenha tanta relação assim com as demandas que ela está trazendo, mas é muito importante eu ir colocando aqui já como que a história da pessoa se relaciona com esse aprendizado. Então, uma pessoa que tem crenças negativas sobre si mesma, que de repente tem um diagnóstico tardio de TDAH, ela vai poder contar aqui os problemas que ela tinha na escola e o que ela ouvia por esses problemas. Isso é ao contar a história de vida da pessoa de uma forma que se relacione com a demanda dela. Até aqui, tudo bem?
Depois, a gente registra outras informações relevantes para o caso. Então, o que seria aqui? A gente vai colocar o histórico familiar dessa pessoa, então, como que era a família dela, como que era o clima na casa dessa pessoa, como essa família tratava ela, que lugar ela ocupava nessa família, que valores essa família costuma cultivar, que valores essa pessoa costuma cultivar. A gente vai falar um pouquinho do contexto atual dessa pessoa, então eu posso falar de modo geral sobre a vida dessa pessoa, ela trabalha, ela estuda, é uma rotina corrida, não é? Essa pessoa, ela está com problemas financeiros, não está? Então, eu descrever um pouco do contexto atual é importante, descrever alguns elementos da relação terapêutica que eu possa sentir que é importante, essa paciente é gentil, essa paciente é crítica, essa pessoa, ela é muito rígida na terapia. Os pacientes, eles mostram muito do funcionamento deles na terapia ao longo da sessão de terapia, né? Então, poder mapear aqui como a relação terapêutica aparece também é importante e outras informações relevantes que ainda não foram contempladas. Então, se existem outras informações relevantes que não foi perguntado, que não foi descrito em outros quadrinhos, a gente coloca por aqui. Um elemento que a gente não pode negociar e que frequentemente a gente negocia é a avaliação de risco do nosso paciente. Então, uma coisa que eu sempre checo é se essa pessoa, ela tem histórico de pensamento suicida. Sempre pergunto se essa pessoa já pensou, se essa pessoa ainda pensa. Checo também se essa pessoa ela tem histórico de tentativas de suicídio, porque essa pessoa ela pode só ter tido pensamento, mas não ter feito tentativas. Essa pessoa pode ter feito tentativas anteriores, então isso é muito importante de a gente mapear, identificar. Depois, né, caso essa pessoa tenha um histórico de ideação suicida e tentativas de suicídio, a gente aborda quando foi a primeira tentativa de suicídio, quando foi a última tentativa de suicídio, e caso tenha um histórico de ideação suicida, a gente faz a avaliação formal do risco de suicídio. Isso aqui também a gente pode, em algum outro momento, conversar sobre isso. Mas isso aqui, gente, nós sempre temos que fazer nas avaliações de casos que a gente faz, e é muito importante que a gente conste aqui. Nem sempre os pacientes vão contar para a gente que em algum momento eles já fizeram uma tentativa de suicídio. Nem sempre os pacientes vão contar espontaneamente que eles estão pensando nisso, e nem sempre um comportamento suicida vai vir de um paciente que está deprimido. Então, é super importante que a gente faça essa checagem com o paciente enquanto a gente está coletando os dados para a nossa formulação de caso. Outro elemento que é inegociável, assim, até porque o próprio CRP exige de nós, é ter contatos de emergência do nosso paciente. Mesmo que a princípio não tenha risco de vida, risco de ideação suicida, é muito comum que os pacientes omitam isso no início da terapia, ou pode acontecer de no meio do processo surgir essa pauta de ideação suicida. Então, sempre ter 1 ou 2 contatos de emergência é importante, e eu sempre explico para o paciente nesse momento que o contato de emergência só vai ser acionado em caso de uma emergência real, né? Caso, assim, nos casos previstos por lei. Então, aqui na nossa formulação de caso também vem os contatos de emergência dessa pessoa. Por fim, a gente vai ter as medidas de resultado. Então, se a gente faz uso de escalas de rastreio, de testes, de instrumento de mensuração, a gente acrescenta aqui o nome do instrumento. Por exemplo, apliquei aqui o AQ10. Vou colocar aqui. Eu apliquei aqui o SRS2. Vou colocar aqui os pontos. Estou fazendo monitoramento do humor. Registro aqui a data e a pontuação dessa pessoa. Isso aqui também é legal que esteja aqui centralizado, tá, gente? Aqui a gente consegue ter um acompanhamento, assim, longitudinal do uso daquele instrumento, tá? Porque senão, às vezes, a gente pode aplicar um instrumento e cair no esquecimento aquele material. Tá? Depois que a gente fez toda essa coleta de dados, é muito importante a gente clarear metas amplas e valores do nosso paciente.
Uma coisa que é bem comum acontecer na supervisão às vezes, a pessoa trazer assim, né? Nossa, a ansiedade do meu paciente não está melhorando, eu não sei o que fazer. E eu sempre pergunto, o que é essa pessoa sem ansiedade? Ou ainda, né? Nossa, essa pessoa, ela gostaria de emagrecer e ela não está seguindo o plano alimentar dela. Eu vou explorar aqui o que essa pessoa, o que significa para essa pessoa perder peso, o que tem de importante, como seria a vida dela. Então, clarear as metas do nosso paciente é uma etapa super importante da formulação de caso. A gente precisa ter metas específicas, a gente precisa ter metas concretas, e muitas vezes a meta, o paciente vai trazer para nós uma meta um pouco flexível, assim. Por exemplo, eu quero me sentir melhor. Isso é uma meta que faz muito sentido, que a pessoa queira se sentir melhor, mas é importante eu mapear o que é se sentir melhor. O que esse paciente faria se ele se sentisse melhor? Como que a vida dele seria se ele estivesse se sentindo melhor? Como que esse paciente sabe que ele está se sentindo melhor? Então, a gente precisa ter as metas muito claras e essas metas precisam conversar com os valores do nosso paciente. É muito importante nós, terapeutas, termos muito cuidado, porque é muito fácil a gente pegar os valores que a gente acha que o paciente tem, ou valores que são nossos e sobrepor aquele paciente. Eu preciso ter metas que conversem com os valores desse paciente. Por fim, além das metas, é muito importante que eu registre o histórico, o diagnóstico desse paciente. Essa pessoa, ela tem uma neurodivergência, ela tem um transtorno do humor, ela tem traços de algum diagnóstico, ainda que não feche esse diagnóstico. Então, é importante eu descrever o diagnóstico e as hipóteses que eu tenho sobre esse caso. Então, assim, hipóteses diagnósticas, né? Talvez eu não tenha certeza que esse paciente tem TEA, mas eu posso colocar aqui que é uma hipótese dentro desse caso. A hipótese é autismo, a hipótese é neurodivergência, a hipótese é depressão, a hipótese é bipolaridade. Então, aqui eu coloco o diagnóstico e a hipótese, mas também é importante eu descrever os sinais e sintomas. Por que eu acho que essa pessoa tem esse diagnóstico? Então, aqui a gente também descreve. Depois, o próximo passo, se eu estiver falando rápido, alguém me sinaliza no chat, tá, pessoal? Qualquer coisa, a gente desacelera. O próximo passo seria a gente definir os objetivos desse paciente pelo método SMART, porque a gente precisa que esses objetivos sejam específicos, mensuráveis, possíveis, e que a gente tenha um tempo ali para que isso aconteça. Então, os objetivos SMART são super importantes. E o próximo passo é, então, a gente fazer essa última tabelinha aqui, que ela traz a lista de problemas desse paciente. Então, além de tudo que a gente escreveu, a gente vai colocar aqui a lista de problemas desse paciente. O paciente tem problema para dormir, o paciente, ele briga muito em casa, esse paciente está com dificuldade de se concentrar para estudar, esse paciente, ele está com humor deprimido. Então, aqui a gente vai fazer a lista de problemas, mas dentro da lista de problemas, nós temos algumas bandeiras vermelhas que precisam de mais atenção. As bandeiras vermelhas são coisas que são prioridade dentro do tratamento de psicoterapia, são coisas que vêm primeiro e não tem tanta negociação assim. O que são, então, essas bandeiras vermelhas? Dependência química, violência doméstica, risco de suicídio, risco de homicídio, negligência. Essas coisas todas são bandeiras vermelhas que a gente tem dentro da terapia e a gente precisa mapear aqui as bandeiras vermelhas, tá bem? Aqui também a gente vai colocar as hipóteses explicativas que a gente tem sobre cada um desses problemas. Então, aqui, a gente vai começar já a se aproximar de alguma abordagem, né, de alguma linha teórica. A gente vai identificar qual é a origem desse problema dessa pessoa, quais são os obstáculos que essa pessoa tem frente a esse assunto, quais são os processos que estão mantendo esse comportamento. Então, eu dei o exemplo, um dos exemplos que eu mencionei aqui, é, de repente, uma pessoa que tem dificuldade de acordar. Mas talvez um obstáculo para essa pessoa dormir bem e acordar bem é que essa pessoa
ela trabalha até a meia-noite, ela não consegue dormir cedo, então por isso que ela tem dificuldade de acordar cedo. Eu preciso identificar os problemas, mas eu também preciso identificar os obstáculos, a origem do problema, que recursos essa pessoa tem, quais são os mecanismos de manutenção desse problema, isso tudo eu coloco aqui na tabelinha também. E depois a gente vai definir, então, um plano de tratamento. Nesse plano de tratamento, a gente vai pensar, né, o momento que o paciente está. Será que ele está pronto para dar esse passo? Será que ele está disposto a dar esse passo? Quais são as preferências dessa pessoa? Quais são os conhecimentos que eu tenho, que plano eu tenho para intervir aqui, e a gente vai mapear os resultados de curto e longo prazo. Então, normalmente na terapia, antes de nós chegar naquele resultado final esperado, a gente vai ter alguns resultados mais de curto prazo que vão precisar acontecer. Então, a gente vai mapear curto e longo prazo. Um exemplo ilustrativo, uma pessoa que que a gente vai trabalhar regulação emocional, talvez o objetivo de longo prazo seja que essa pessoa consiga fazer o manejo da raiva. Só que o objetivo de curto prazo é essa pessoa perceber a raiva dela aumentando. Então, eu vou mapear aqui o que eu espero, né, no curto e no longo prazo, e vou construir o meu plano de intervenção, que daí esse plano de intervenção, sim, tem a ver com a conceitualização de caso, que é mais fechadinha com o modelo teórico. Até aqui, tudo bem? Se vocês não tiverem dúvidas, eu separei um caso para ilustrar um pouquinho dos aspectos que eu fui comentando com vocês. Posso já ir para o caso? Eu não estou conseguindo ver o chat, eu não sei se vocês estão falando que sim nem que não. Sim, Alice, viu a mensagem? Estão falando que pode ir. Então, tá bom. Preocupada se eu estou falando rápido. Quando não tem muitas dúvidas, ou é porque foi tudo bem explicado, ou porque foi muito caótico. Mas Foi vamos muito lá, bem explicado. vamos lá, então. Gente, eu pedi para a IA gerar uma paciente para mim, tá? Porque eu fiquei preocupada com daqui a pouco, sei lá, né? Eu não queria falar de nenhum caso que eu tivesse, nenhuma coisa que pudesse expor ninguém. Então, eu pedi para a IA gerar um caso, e a IA gerou a Laura, né? Então, se tem alguma Laura aqui, foi uma coincidência, né? Até o nome foi o nome gerado pela IA. Então, a Laura é uma personagem fictícia, ela tem 29 anos e é uma arquiteta. Tadinha da Laura, né? Ela tá cansada, ela tá com semblante cansado por aqui, e ela chega na terapia com queixa de ansiedade crônica, exaustão, ela tá entrando em burnout, um sentimento paralisante de inadequação no trabalho, e recentemente a Laura recebeu o diagnóstico de TDAH. Ela recebeu o diagnóstico de TDAH já adulta, e a Laura, ela cresceu ouvindo que ela era avoada, que ela era preguiçosa, que ela não queria nada com nada. Então, a Laura chega na terapia despejando várias informações, várias necessidades. E agora, o que que eu faço com tudo isso? Eu começo no TDAH, no burnout, na ansiedade, nas cognições que ela tem, no sentimento de inadequação, por onde eu vou começar? Pensando que a Laura veio para a terapia reclamando de ansiedade, é um prato cheio eu chegar e dizer assim, vou aplicar um protocolo de ansiedade. Eu vou ensinar para a Laura a respiração diafragmática, eu vou ensinar para a Laura o que é ansiedade, vou fazer uma senhora psicoeducação sobre ansiedade, e a Laura vai ficar zero bala logo, logo. Só que o que acaba acontecendo? Como a Laura chegou pedindo que a queixa dela principal era ansiedade, faz muito sentido que eu siga esse caminho de tratar a ansiedade dela. Só que, dentro da formulação de caso transdiagnóstico, a gente vai para um olhar de pensar assim, o que mais poderia explicar a ansiedade da Laura? Se a ansiedade tratada purinha não está adiantando, o que mais que pode estar acontecendo com a Laura? A gente começa a lembrar, então, que a Laura tem TDAH, que foi diagnosticada depois de adulta, que talvez ela não saiba lidar tão bem com TDAH, a gente pode pensar que o burnout pode deixá-la ansiosa,
A gente pode pensar que a dificuldade com a organização pode deixar ela ansiosa, que a sobrecarga cognitiva e mental pode deixá-la ansiosa, que a autocrítica pode deixá-la ansiosa, que o perfeccionismo pode deixá-la ansiosa. Então, se eu vou reto resolver o problema que o meu paciente pede na primeira sessão, sem montar uma formulação de caso, eu posso acabar indo por um caminho não muito efetivo. No caso, então, né, sem a formulação de caso, eu fico desse jeito aqui, né, meio preocupada, apagando incêndio, resolvendo demanda conforme ela vai trazendo, e isso pode não funcionar tão bem. Então, é possível também que a ansiedade da Laura tenha muito a ver com o TDAH não tratado, com o medo de errar que ela tem por toda a invalidação que ela viveu na infância. E aí, se eu fico só na ansiedade, 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 porque é o que ela está reclamando para mim na sessão, eu posso estar perdendo algo importante. Nesse caso, talvez faça mais sentido tratar o TDAH, porque existe uma grande correlação entre a pessoa ter TDAH e ter algumas questões de self, pelos rótulos que essa pessoa ouviu ao longo de toda a vida, pelas desorganizações que a pessoa com TDAH acaba tendo às vezes, né, pela questão das funções executivas, é comum que a pessoa tenha um medo constante de errar e ela mesma se auto-invalide. Então, é muito possível que essa ansiedade tenha muito mais a ver com o TDAH do que ser meramente um quadro de ansiedade generalizada. O que vai nos ajudar a ver quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou ainda o que alimenta o quê, é a formulação de caso. Com a formulação de caso, a gente vai trabalhar muito, então, nos porquês. Então, eu trouxe ali que talvez a gente teria que trabalhar o TDAH da Laura, só que o que eu vou precisar ver, né? O TDAH e a ansiedade. Por que a Laura procrastina e depois tem crise de pânico antes de entregar o projeto? Ao invés de eu ensinar ela o passo a passo para entregar o projeto, ou ir correndo atacar a crise de pânico, eu vou entender o que está mantendo esse comportamento, o que está acontecendo aqui que a Laura sempre procrastina esses projetos. Aqui na ilustração, vocês estão vendo a Laura pensando um monte de coisa, e com muita dificuldade de se organizar com as atividades dela. Se ela está com muita dificuldade de se organizar, faz muito sentido que ela procrastine e fique super ansiosa depois. Até porque, provavelmente, não é a primeira vez que a Laura está procrastinando e se desorganizando. Então, a formulação de caso, ela nos ajuda a achar os porquês. É aqui que a gente vai acabar construindo na nossa formulação. Aí eu disse para vocês que a formulação de caso é dinâmica, né? Que a formulação de caso, ela não fica 100% pronta em algum momento. Então, vamos supor aqui que a Laura chega lá na quinta, sexta sessão, já foi um tempo de terapia, e ela chega e ela relata para a gente sintomas que são compatíveis com sobrecarga sensorial. Pessoas com neurodivergência, elas podem ter sensibilidade sensorial, sensibilidade a som, sensibilidade à luz, podem ter sensibilidade a cheiros. A sobrecarga sensorial pode dificultar a concentração, pode tornar mais difícil ela se autorregular, pode deixar mais difícil que ela tome decisões nesse caso. Então, lembra que lá no início a gente estava falando em resolver a ansiedade dela. Olhem quantas coisas vêm junto dessa ansiedade. E as informações, o paciente dificilmente chega na primeira sessão e traz todas as informações organizadas. É bem assim, eu estou atendendo, aí está lá na quinta sessão, eu descubro uma informação nova. Passou 5 meses de terapia, eu descubro uma informação nova. Então, a formulação de caso que antes estava atrelada a perfeccionismo, por um exemplo aqui, né? Vamos supor que a formulação de caso estava trazendo que ela tinha perfeccionismo e cobrança interna e medo de errar, e isso traz a procrastinação, que gera ansiedade e crise de pânico, a gente já vai atualizar. Então, a Laura, ela tem sobrecarga sensorial no ambiente, ela continua tendo perfeccionismo e cobrança interna, ela continua tendo medo de errar, só que essa sobrecarga muda tudo. A sobrecarga que ela tem é total, não é mais cognitiva, ela não está mais lidando só com pensamentos. Ela está com outra sobrecarga junto, que torna um pouco mais difícil o processo dela se regular. Então, com essa sobrecarga, a gente tem procrastinação como estratégia de escape, que leva à ansiedade e crise de pânico depois.
Então, quando a gente faz essa alteração aqui, eu passo a levar em conta as questões do TDAH e outros sintomas ali que vão surgindo, tá? Eu vou levar em conta não só o que ela pensa, mas como que é a luz do ambiente que ela trabalha, se o ambiente é barulhento, se não é, se ela é interrompida constantemente ou não é, se ela tem um espaço com condições para ela trabalhar ou não. Então, o que antes era ansiedade, nos traz uma necessidade de cuidar de muitas outras coisas. Até tá aqui o pensamento da Laura, né? Muita gente falando, telefone tocando, luzes fortes, cheiro do café. Isso tudo, para uma pessoa que tem sensibilidade sensorial, é bastante coisa. Então, mesmo que eu trabalhe muito manejo de ansiedade, eu preciso também trabalhar no manejo dessa sobrecarga sensorial. Então, eu trouxe muito, né, que a formulação de caso, ela tem o papel de organização. Então, a Laura, vamos supor que a Laura traga muitas demandas para a sessão, que ela brigou com o namorado, se atrasou no trabalho, que ela está com insônia, ela tem muitos pensamentos. A formulação de caso é o que nos ajuda a escolher, então, por onde começar e prever desafios que a gente vai ter na terapia. Com esses desafios, a gente planeja soluções. Então, por exemplo, né, por a Laura ter TDAH, pode ser que ela tenha mais dificuldade de lembrar as tarefas de casa que a gente combinou. Então, como está ali na minha formulação, eu lembro, eu considero que ela tem TDAH, eu vou, de repente, pedir para ela, na sessão ainda, criar lembretes no celular, lembrando ela dos exercícios propostos na terapia. Eu posso negociar com ela como que ela pode organizar a rotina dela tendo uma neurodivergência. Então, com organização e previsibilidade, provavelmente a ansiedade dela também vai dar uma diminuída, mas é só eu casando todos os dados que eu consigo tomar uma decisão boa dentro da clínica, né? Então, a formulação de caso, ela vai nos ajudar muito nessa parte de hierarquizar as metas, os objetivos que esse paciente traz, e é por isso que a gente precisa pensar muito nos fatores de manutenção. Um dos fatores de manutenção das crises de ansiedade dela é o próprio quadro de TDAH. A gente precisa lembrar que o processo de formulação de caso, então, eu falei que ele é colaborativo. E como é que isso se apresenta na prática, então, pessoal? Um processo colaborativo seria mais ou menos assim. Em vez de eu chegar para a Laura e dizer assim, nossa, sempre que tu se sobrecarrega, tu acha que vai falhar, né? Eu vou chegar para a Laura, mostrando o material, ou conversando, enfim, vou sinalizar. Nossa, Laura, eu estava notando que quando tu tem essa sobrecarga sensorial, né, eu vejo que tu fica bem ansiosa e tu já começa a pensar que tu provavelmente vai falhar, que as coisas vão dar errado. Isso me lembra muito uma frase que tu ouvia muito na tua infância, as falas que os seus pais tinham contigo. E aí, quando eu penso nisso, para mim faz muito sentido que isso te paralise. O que tu acha disso? Isso é algo que faz sentido para você? Então, quando a gente compartilha com o paciente, ele vai nos ajudar a decidir se sim ou se não, se aquilo faz sentido. Lembrando que nós somos especialistas em psicologia e a Laura é especialista na história de vida dela. Então, se a Laura falar, não, Cássio, na verdade, não tem nada a ver com a minha história de vida, eu não penso nisso, eu paraliso porque eu tenho muita dificuldade de saber por onde começar. Então, eu vou recalcular a rota, ela me corrigiu, eu vou ajustar o meu plano de caso. Não quer dizer que se o paciente falar alguma coisa, é lei, que eu vou dizer assim, ah, tá, legal o que tu disse, tudo mudou daqui para frente. Mas eu vou levar em conta a percepção que o paciente tem dos próprios problemas, tá? E aí, por isso também que eu digo, a conceitualização de caso, ela é viva, ela vai ser ajustada com frequência. Bem? E aqui um exemplo de objetivo SMART, então, gente, só para ilustrar que eu falei para vocês que é legal a gente construir os objetivos a partir do SMART, né? O objetivo, ele precisa ser específico. Então, um exemplo para a Laura é concluir um projeto arquitetônico e ela vai concluir isso utilizando a quebra de tarefa. Ela vai dividir um projeto arquitetônico em tarefas menores e ela vai se propor a fazer 3 etapas pequenas todos os dias. E para fazer essas tarefas, a gente vai usar o uso de um cronômetro visual, em que ela vai trabalhar por 25
25 minutos. Cada bloco vai ter 25 minutos, e a cada bloco de 25 minutos, ela vai terminar um micropasso dela, para iniciar os projetos sem paralisar. Então, isso aqui é super específico. Eu não vou colocar assim, Laura não vai mais atrasar a entrega de projetos. Eu não tenho como ter certeza disso, mas eu tenho como elaborar que ela vai fazer 3 microetapas por dia. Isso é algo super específico. É importante ser mensurável. Então, a gente colocou aqui, são 3 micropassos por dia, por pomodoros de 25 minutos. Eu consigo medir 25 minutos. Então, a gente pode monitorar isso é algo que dá para a gente monitorar, dá para a gente mensurar, e a gente vai checar se ela consegue cumprir pelo menos 2 desses micropassos por dia. Lembrando, o ideal é fazer 3, mas eu consigo mensurar se ela está fazendo 3 ou não, que é diferente de uma meta daqui a pouco ser feliz. Eu não sei se ela está mais feliz ou não, e não tenho como mensurar ser mais feliz. Eu posso mensurar, por exemplo, encontrar com meus amigos toda semana, mas a meta ser feliz eu não consigo mensurar. Então, a meta sempre tem que ser algo que a gente possa mensurar. O A é de atingível. Então, o objetivo ele tem que ser atingível. Fazer 3 microetapas por dia é algo que é atingível. Pomodoros de 25 minutos é atingível. Se esse pomodoro fosse 60 minutos, 90 minutos, não seria atingível. Então, a gente precisa observar se essa meta está atingível, e nesse caso, essa meta aqui de cima, ela está atingível. A gente também precisa saber se o objetivo que a gente colocou, ele é relevante. Então, às vezes, a gente coloca um objetivo que não tem muita relevância. A gente precisa observar. Nesse caso aqui, fazer 3 microetapas por dia é algo super relevante, porque ela precisa entregar os projetos dela. Então, o efeito que isso tem de ser relevante é que vai diminuir o estresse de entregar tudo de última hora na madrugada. Então, é super relevante definir os micropassos e medir o pomodoro. O T é de tempo definido, então a meta ela precisa ter um tempo. Tem o tempo aqui nos 25 minutos do pomodoro, e tem no tempo se a gente define que ela vai fazer isso por 21 dias para a gente testar. Então, o método SMART, ele nos organiza para não ficar aquela coisa muito solta na sessão, assim, né? Com objetivos, às vezes, muito vagos, com objetivos que a gente não consegue medir, talvez um objetivo pouco tangível, né? Um exemplo comum é a pessoa que quer começar a treinar, e daí ela coloca que ela vai treinar todos os dias, um treino de força e cardio por dia, sendo que ela está super sedentária. Não é muito atingível, por mais que seja realista que no longo prazo ela faça isso, esse objetivo dessa forma não é tão atingível. Então, esse é um exemplo, né, de uma meta de terapia que ela está coerente com o SMART. Tá? E por fim, gente, para a gente fechar, o modelo transdiagnóstico, ele em vez de focar no diagnóstico de TDAH exatamente, ou no transtorno de ansiedade de forma isolada, assim, né, ele vai olhar os processos que passam por ambos os diagnósticos, vai olhar que processos psicológicos mantenedores a gente tem ali, que elementos atravessam esses 2 diagnósticos, ele vai nos trazer um olhar mais amplo da coisa. Então, por exemplo, tanto a ansiedade quanto o TDAH, eles são diagnósticos que podem ter evitação experiencial, déficit em regulação emocional. Então, eu não preciso escolher tratar um ou outro. Eu consigo trabalhar esses processos que são comuns aos 2 quadros. Eu consigo trabalhar essas 2 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar evitação experiencial, regulação emocional, consigo trabalhar a fusão cognitiva que ela tem. Então, tudo isso pode ser trabalhado em conjunto, eu não preciso escolher tratar um quadro ou outro. São quadros que vão ali se retroalimentando, que vão acontecendo juntos. Com base nisso, então, gente, é importante a gente lembrar que o ecletismo teórico que a PBE propõe não é uma bagunça, não é fazer uma colcha de retalhos de várias intervenções, mas é observar que intervenções que podem fazer sentido dentro desse caso. Então, por exemplo, né, no caso da Laura, eu posso trabalhar a desfusão cognitiva que vem da ACT, para trabalhar o processo de fusão com os pensamentos, e eu posso utilizar a habilidade de ação oposta da DBT.
São habilidades que vêm de abordagens diferentes, mas que se complementam, fazem sentido dentro dessa formulação de caso. Então, né, o processo, essa formulação de caso mais transdiagnóstica, ela traz um caminho de a gente olhar para os processos psicológicos e não só para os rótulos que esses quadros clínicos trazem. Então, é a gente compreender o que está acontecendo para fazer escolhas mais sábias e mais duradouras nos casos que a gente está acompanhando. E foi isso que eu preparei. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se existe algo que vocês gostariam de acrescentar. Elas estão muito tímidas hoje. Estão Pode tímidas. mandar no chat, pessoal. Ou se quiser abrir o microfone também, ou se quiser elogiar, porque para mim é só elogios. Mas eu sugeri escrever no chat mais assim, para eu não me perder ali no meio do raciocínio, né? Mas podem ficar à vontade para abrir, fazer perguntas. Eu vou colocar em prática. Isso do método SMART, gente, eu vejo assim que boa parte das dúvidas de supervisão não existiriam se a gente fosse mais específico nas metas de terapia. Então, acho que, assim, isso de botar em prática o método SMART nos ajuda muito quando a gente está patinando um pouco no caso, assim. Né? É bem importante. Que bom que tu gostou. Eu adorei, que bom que elas gostaram também. Caso surjam dúvidas também, acredito que elas podem te procurar, né, no Instagram ali para te Deixa chamar. eu abrir Depois aqui passa essas informações também dos cursos, acho que vai ser super legal para elas, vou né, para abrir, os psicólogos de forma geral, até para quem não conseguiu. deixa eu abrir aqui. Se vocês quiserem ficarem tímidos e quiserem chamar depois no privado, aqui está meu e-mail, meu Instagram, vocês podem me chamar. Eu, às vezes, eu, às vezes demoro um pouco para responder, né? Mas eu sempre respondo. E tu falou em cursos, né? Eu gosto muito de formulação de caso, gente, é muito pouco falar em uma hora sobre formulação de caso, mas para quem gosta desse modelo, assim, mais transdiagnóstico ou se interessou, a Franciele Peloso, ela é uma amiga pessoal minha, então eu tenho que botar esse asterisco do lado, mas ela é uma colega super competente em PBA, que ela abre de tempos em tempos a turma do curso de formulação de caso. É um curso bem bom, porque a formulação de caso bem feitinha ali, ela é o core dos casos que a gente atende, né? Então, é um tema bem legal. Fiquei bem feliz que vocês se interessaram por formulação de caso, porque realmente é um tema que é a base para o resto, né? Para a gente trabalhar as outras intervenções, as outras coisas. É isso aí. Então, perfeito. Caso elas tenham dúvida, elas procuram você. Queria te agradecer de novo, foi ótimo, adorei. Espero te ver aqui mais uma vez, né, em breve. Quando A gente vai precisarem, se falando. comigo, sim. Se vocês ficarem com dúvidas, alguma outra coisa, também fiquem à vontade. E espero que tenha sido positivo para vocês estar aqui nessa Foi noite. ótimo. Pode ter certeza. Obrigada, viu? Imagina! Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Qualquer dúvida podem nos chamar. E é isso. Também. Tchau, tchau.